Olá, eu sou a Thaís e junto com a Aline, o Gabriel e a Marina vamos apresentar sobre o nosso projeto do semáforo. A ideia dessa prática 1 foi começar a familiarizar o uso do PSOC, que é uma família de microcontroladores da Cypress Semiconductor, a partir da elaboração de um projeto para um semáforo utilizando o software do PSOC Creator junto com a linguagem C++. O semáforo ele tinha que respeitar algumas instruções que foram passadas pelo professor. Era ligar o LED verde para o veículo por 45 segundos. Após desse tempo, o LED amarelo ficaria ligado por 5 segundos. Depois ligaria o LED vermelho por 30 segundos. Para o semáforo dos pedestres, tinha algumas restrições também, que era ligar o LED vermelho e daí permanecer ligado por 50 segundos. E após esse tempo, deveria ser ligado o LED verde por 30 segundos. Nesse trabalho, ele tem o uso da interrupção, em que o Gabriel irá explicar mais na frente. E para o uso da interrupção nesse trabalho, foi preciso escolher a placa, em que a Aline vai começar a explicar agora. Então, inicialmente a gente começou fazendo a montagem do nosso circuito. Para cada LED do semáforo, uma resistência de 2.2K, tudo em série. E os pinos eles foram configurados como digital input. E a gente setou o valor inicial como 0 para eles todos começarem desligados. Também, nessa primeira parte aqui, a gente teve um problema no início em relação à incompatibilidade da saída do pino com o resto do circuito, mas isso foi consertado depois que a gente leu o datasheet e mudou para a saída digital. E também a gente montou o circuito de interrupção que vai ser apertado pelo pedestre em algum determinado momento. E também a gente escolheu essas seguintes portas para a realização da prática, esses pinos aqui. E nesse momento também a gente teve um pouco de dificuldade para encontrar uma placa, né, que tivesse suporte para interrupção, mas com a ajuda do professor a gente encontrou essa aqui, que é o CY8C4247LQI, que tem o suporte do pino de interrupção. Agora a Marina vai explicar um pouco sobre o nosso código na parte do main. Então, vou explicar um pouco da lógica que a gente usou para implementar o semáforo, o projeto semáforo. E a ideia principal, né, nosso projeto principal aqui, ele inicia numa lógica, iniciando, primeiro, habilitando a interrupção global, que iremos usar adiante, e habilitando a função mesmo para chamar a interrupção, como está no código. Então, primeiro a gente declara ali, para garantir todos os estados que o sinal estejam apagados. Então, primeiro a gente garante que os sinais vão estar todos apagados, né? E dentro do laço, do principal, dentro do laço a gente começa iniciando o semáforo com o estado habilitado para o carro, no caso o semáforo verde, né? Ele vai começar habilitado e vermelho, e como um paralelo, né, o vermelho tem que estar para as pessoas. Então, essa condição do sinal habilitado verde para o carro e o vermelho para as pessoas, ela vai decorrer num timer de um tempo de 45 segundos. E, posteriormente, após a saída do laço anterior, devido a esse tempo, usando a variável delay, após a saída do laço anterior, o sinal verde para os carros é desabilitado e o amarelo, o amarelo fica habilitado. O vermelho para o pedestre continua habilitado durante alguns segundos. E dessa forma, então, de forma análoga, o sinal amarelo, para os carros, ele é desabilitado, e então o vermelho para os carros
é habilitado, podendo, assim, a pessoa atravessar durante o tempo desejado, né, solicitado, que era de 30 segundos. E aí, dentro do MEN, tem algumas declarações que a gente fez para poder acontecer a interrupção. Para caso, por exemplo, se o pedestre, no caso, apertar o botão quando o sinal verde estiver habilitado para os carros, e ele está querendo atravessar. Então, a lógica de interrupção vai ser apresentada agora pelo Gabriel. Só um adendo, a gente criou uma variável auxiliar para que o pedestre ele não conseguisse solicitar o aumento, né, a diminuição da passagem, né, dele pela rua. Então, assim, essa variável auxiliar, o que ela faz? Por exemplo, está no sinal verde para o pedestre e o pedestre simplesmente vai lá e aperta o botão. Essa variável auxiliar, ela vai variar entre 1 e 0. No momento que o pedestre ele quiser passar e o sinal já estiver verde para ele, então essa variável auxiliar a gente coloca como 0, porque aí não faz sentido o cara simplesmente apertar o botão, sendo que já está verde para ele. E o que acontece? A gente tem essa nossa interrupção, o código, né, acontece primeiro com a gente escrevendo o botão write, né, setando o valor do botão para um valor alto, e aí a gente tem o nosso if. Por que a gente fez o nosso if? Né? A gente tem os 30 primeiros segundos, como a Marina falou, e a gente tem a nossa variável auxiliar igual a 1. Por que a variável auxiliar igual a 1? Porque nesse momento, significa que a gente está tratando no momento onde o pedestre ele não tem um sinal verde para ele atravessar. Por isso, a nossa variável auxiliar está igual a 1. E aí, como foi pedido pelo professor, a gente fez, quando o tempo for menor que 30 segundos, né, o sinal ele tem que esperar pelo menos 30 segundos, a gente deu um delay do tempo que a gente marcou lá no for, né? A gente fez um laço de repetição no qual ele adicionava na nossa variável tempo mais 1000, que significa um milissegundo, né? Então, esse nosso delay, ele vai fazer a diferença dos 30 milissegundos, dos 30 segundos, pelo valor da nossa variável tempo, e aí ele vai garantir que o nosso tempo final, né? Que o pedestre, de fato, aguarde os 30 segundos do sinal. E aí, logo em seguida, o estado do semáforo amarelo é setado como valor alto, ele espera mais 5 milissegundos, depois ele desliga, acendendo o input vermelho, e logo em seguida, quando o input vermelho para os carros é setado como alto, o input verde para os pedestres é setado como alto também. E aí a gente espera os 30 segundos para o pedestre conseguir passar, depois a gente desliga e faz todo o processo de novo. Só que nesse else-if que a gente colocou, o que acontece? Porque agora a gente tem que tratar do resto, né? Tipo assim, e se tiver mais de 30 segundos? E aí, quando ele tiver mais de 30 segundos, de novo, a gente usando a nossa variável auxiliar para garantir que o usuário ele não vai apertar o botão no momento em que estiver verde para o pedestre, a gente vai entrar nesse laço. E aí, como o professor pediu, a gente vai setar para amarelo o nosso semáforo instantaneamente, colocando como valor baixo todas as outras variáveis, esperando 5 segundos, e logo em seguida a gente libera para o pedestre passar. E aí, o que a gente fez? Nesse momento, a gente queria ver em qual momento o usuário apertou o botão. Porque, assim, se ele apertou com um tempo maior que 30 segundos e menor que 45, significa, então, que o nosso estado agora a gente precisa retomar ao estado que ele era antes, né? Porque a nossa interrupção, ela para numa linha e a gente faz algumas alterações. Então, a gente quer garantir que o nosso sistema ele volte para o estado inicial. E aí, como entre 30 e 45 a gente garante que o nosso sistema ele ainda vai estar no estado verde para os carros, a gente retorna todo esse estado verde para os carros. E aí, como a gente não usa o momento em que o pedestre tem como sinal verde para ele passar, então a gente só tem o tempo restante de entre 45 e 50 segundos. E aí, se ele tiver entre 45 e 50 segundos, a gente retorna, né, para o sinal amarelo do nosso semáforo. E por fim, né, a gente tem que limpar a nossa interrupção, para que ela possa ser chamada mais vezes. E é isso o nosso código.
Muito obrigado.